Gente, agora a gente vai para a última parte que a gente vai falar sobre multiplicação e divisão, tá? E um pouquinho sobre as expressões numéricas. É só a gente lembrar, vou frisar novamente sobre as regras, tá? Então, a regra da soma é aquelas que a gente acabou de ver nas outras questões, tá? E a da divisão e da multiplicação, tá? Produtos de números com sinais iguais, produto é positivo, e o quociente também. Quociente é o resultado da divisão, produto é o resultado da multiplicação, tá? Produto, sinais iguais, é positivo, então mais com mais dá mais, menos com menos, mais também. E sinais diferentes, dá negativo, tá? Então mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, tá certo? Isso aí é na multiplicação e na divisão, não pode esquecer, tá, gente? Isso é na multiplicação e na divisão. Na soma e subtração, a regra é diferente, tá? Não esquecer de sair. Vamos lembrar só outra regrinha na expressão numérica, tá? Qual é a ordem das operações? Primeira coisa, a gente tem que observar se tem os símbolos, né? Se tem parênteses, se tem chaves e colchetes. Tá? A gente tem que respeitar essa ordem, parênteses, chaves e colchetes. Depois, potência e raiz, multiplicação e divisão, soma e subtração. Então, primeiro a gente tem que ver se tem potência e raiz, depois se tem multiplicação e divisão, e por último se tem soma e subtração, certo? Tendo, aí a gente vai seguir essas ordens, tá? Então, ó, vou fazer a primeira questão apenas duas letrinhas com vocês novamente, tá? Na primeira questão aí na parte das expressões numéricas, a gente tem bastante questão aí com expressões numéricas, tem soma, subtração, multiplicação e divisão, tem todas as 4 operações, tá? A gente não vai ver ainda aí nessa lista potência e raiz, mas é só para deixar claro aí como é a ordem. Então, o que a gente vai ver aí? Que na divisão, tá? Nessa letra J, a gente vai primeiro fazer a divisão, tá certo? Mesmo ela aparecendo primeiro, se ela aparecesse atrás, a gente ia fazer ela primeiro. Então, bora lá. Primeiro fazendo a divisão, respeitando a regra. Então, ó, sinais diferentes. A gente tem o mais 40 e o número é negativo. Então, 40 dividido por 2, quanto é? Vamos lá fazer, ó. 40 dividido por 2. A gente vai pegar aqui primeiro, o 4. 4 dividido por 2, 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, subtrai, tá? Se já souber fazer direto, pode fazer direto, tá, gente? Não precisa fazer isso aqui, não. Isso aqui é só para quem tem dificuldade. Então, ó, 0, vou descer o 0. 0 dividido por 2, 0. Tá? Então, nada, né? Sobra nada. Então, 20. Então, a divisão deu 20. E o número vai ser positivo ou negativo? Negativo, ó, a regra, tá? Mais com menos, negativo, tá certo? Na divisão. Então, ó, 20 menos 20. Mais 9. Mais 9 a gente desce, tá? Então, agora é só fazer a soma, tá? Então, ó, na subtração. Números diferentes, a gente subtrai, tá? Lembra que a subtrai coloca o sinal com um número com maior módulo. Então, 20 menos 9. E não dá, ainda pega emprestado. Tá? Então, ó, 10 menos 9, quanto é? 1, né? E 1 aqui desce. Então, a gente tem 11, certo? Então, menos 11, porque o número com maior módulo é o 20. Então, o resultado da letra J, 11, tá? Vamos para a letra L. Na letra L, a gente vai ter uma multiplicação. Então, a gente primeiro vai fazer a multiplicação. Vou apagar as continhas aqui para poder fazer a multiplicação, certo? Então, vamos fazer a multiplicação logo. A multiplicação agora, a gente primeiro fazendo a multiplicação. Vamos lá. 12 vezes 3. Não coloca os sinais agora não. Menos aqui agora não. A gente vai usar as regrinhas depois, tá? Então, ó. 2 vezes 3, quanto é que dá? Dá 6, né? Se não se lembrar da multiplicação, é só somar 2 vezes, tá? Então, ó, 3 mais 3, 6, tá? E 3 vezes 1, 3. Então, 36, tá certo? E o sinal, regrinha, tá? Menos com mais, dá menos. Então, ó, menos 36, tá? É bom até botar um sinalzinho de igual aqui para saber que é a continuação da conta. E aí, desce o mais 6, tá? E aí, ó, sinais diferentes novamente, tá vendo? Então, a gente vai fazer uma subtração. Então, 36 menos 6. Aqui tá tranquilo, ó. 6 menos 6, 0. Desce o 3, 30, né? E o sinal qual vai ser? O do número com menor módulo. Maior módulo, né? Então, o maior módulo é o do negativo, né? Então, menos 30.
Então o resultado aqui, ó, menos 30, tá? Então essa foi a primeira questão, letra J e L, tá? Então vamos lá, as próximas questões eu vou deixar com vocês, por quê? São questões de soma e subtração, o negócio aí é mais interpretação de texto, tá certo? A segunda questão, vocês vão interpretar o texto e ele está perguntando para que vocês coloquem a representação com apenas o número inteiro. Então como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão identificar, ó, uma empresa deve 5.400, então é um número negativo, tá? A gente bota lá uma identificação. Lembra que a outra questão que a gente fez? Identifica, menos 5.400, mas irá receber 7.300, então é um número positivo. Então vocês vão fazer, ó, regra da soma e da subtração. Então, ó, subtrai e coloca o sinal com o número maior, só isso, tá? Segunda questão. E aí vocês vão colocar qual o número que vai ser, tá? Terceira questão. Para fazer um bolo, Renata gastou R$27, mas ela vendeu o bolo por 70. Qual foi o seu lucro? Mesma coisa, números negativos e positivos, tá? Só fazer as continhas aí e descobrir qual é o lucro de Renata. Quarta questão. Um reservatório contém 500 litros de água e efetuamos sucessivamente seguintes operações. Então, retiramos 80 litros. Então, retirou número negativo, tá? Então, coloca aí menos 80. Colocou 45. Então, mais 45. Então, olha, se ele tem 500 litros, 500 é um número positivo. Retirou é menos. Colocou é mais. Então, é só vocês fazerem essa operação até achar o resultado final, certo? E a quinta questão. Quinta questão é só uma questão que a gente acabou de falar. Qual é o sinal de um produto? Tá? Letra A, que tem dois números positivos. Então, ó, o produto, a gente tem que lembrar que é o resultado de uma multiplicação. Então, olha só, o produto é uma multiplicação entre dois números. Então, ó, se os dois números são números positivos, eles vão ser o quê? Positivo com positivo. Tá aqui a regra, tá, gente? Então, ó, se eu tenho um produto com dois números positivos, o resultado vai ser positivo. Tá? Então, eu estou voltando no resultado aqui do longo da quinta. Tá? Então, a letra A vai ser positivo. E a letra B? Um produto que tem dois números negativos. Então, menos com menos, positivo também, vai ser mais, tá? Então, a letra B vai ser mais. E um produto que tem um número positivo e outro negativo. Então, o produto vai ser negativo, tá? Essa aqui é a resposta da letra C. Produto positivo e produto negativo, tá? Então, um produto com dois números diferentes, a gente vai ter um produto negativo, tá? Então, é isso, tá, gente? Essas aqui foram as questões da nossa lista, certo?